bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós temos um assunto muito legal para falar com vocês. Nós vamos falar sobre o plano espiritual e o plano astral. As diferenças entre esses planos, porque tem muita gente que confunde essas coisas. Então nós vamos elucidar para vocês sobre esses assuntos. Fica comigo que hoje vai ser muito interessante. Mas antes de começar esse vídeo, já vai se inscrevendo no canal e ative o sininho para você não perder nada. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de deixar o seu nome e a cidade de onde você está falando aqui nos comentários, que eu irei pessoalmente dar o meu beijo da bruxa de boas-vindas para você. Francisca e eu resolvemos fazer esse vídeo porque a gente tem notado que muitas pessoas nem param para pensar muito sobre plano astral, plano espiritual. A maioria das pessoas pensa que existe o plano físico e o plano astral, que seria o além ou o plano espiritual. Elas não pensam nas suas subdivisões, o que é realmente o plano espiritual, o que é o plano astral. Existe muita coisa, muito mais do que vocês imaginam. E que esses planos, podemos dizer que eles são aqui como na Terra. Cada um deles tem governos, cidades, subdivisões, níveis mais evoluídos, menos evoluídos. E toda uma hierarquia, uma complexidade muito grande que tem muito assunto para a gente poder abordar. Então, se você gosta desse assunto, se você é um estudioso do mundo mágico, se você é um ocultista, um bruxo, fique com a gente, porque eu tenho certeza que vocês vão descobrir muitas coisas nesse vídeo. E tem uma coisa também muito importante e muito legal de ser dita. Muitas pessoas que vêm com alguma missão maior aqui na Terra, eles estão presos a um arquétipo. Então, por exemplo, Einstein era o arquétipo do cientista. Tem o arquétipo do jogador de futebol, tem o arquétipo do médico, do advogado, enfim. Esses arquétipos, eles são definidos exatamente desse corpo astral. Olha que interessante. Essas influências, elas vêm para nós. E a gente, invariavelmente, vai seguindo por aquela trilha. E por falar nessa formação astral, isso é muito interessante, sabe, Francisco? Porque as pessoas não percebem o nível de interligações que a gente tem com o universo. Se a gente pensar nisso, que o universo está vivenciando ciclos, assim como a Lua, todos os planetas, a Terra, e cada ciclo numa fase diferente. Então, quando a gente é formado por esse molde astral que a gente pode verificar através do nosso mapa astral, é bem claro, né? A gente vê ali todas as nossas tendências, todas as nossas fraquezas, os nossos gostos, que quando a gente lê o nosso mapa astral, a gente fala: alguém está me vigiando, alguém me bisbilhotou a vida inteira e fez um resumão aqui sobre o que eu sou. Mas não é nada disso, é porque realmente a gente vem com essas influências. Então, mas não é só isso. Eu fui formada desta forma por quê? Porque era o que o universo necessitava naquele momento. O universo está sempre suprindo as necessidades. Por isso que a gente não pode suprimir a nossa vontade de fazer aquilo que a gente veio para fazer, que é realmente a nossa missão de vida. Aquilo que a gente gosta de fazer já é a nossa missão de vida. Isso já mostra a perfeição do universo. Mas tem outras coisas também. Quando a gente impede um nascimento, quando a gente tira uma vida, a gente está causando o quê? Necessidade no universo, porque todas as pessoas vieram planejadas, todas as pessoas, por mais que os pais não quisessem, né, pode não ter sido planejado pelos pais, mas com certeza foi planejada pelo universo, e ela veio como uma vocação, ela veio para cumprir alguma coisa. E quando a gente tira essa pessoa, então começa a haver necessidade no universo, falta de alguma coisa. Por mais que a pessoa seja simples, por mais que a pessoa seja anônima, vamos pensar, por exemplo, uma pessoa muito famosa da história. Fala aí, uma pessoa muito famosa, Francisco. Albert Einstein. Albert Einstein foi uma personalidade importante que fez descobertas importantes e contribuiu para o nosso desenvolvimento. Mas quem é a avó dele? E se ela não tivesse existido, existiria Albert Einstein? Quem foi a mãe dele, a bisavó? Entenderam a necessidade? Por que a gente não pode interferir nos planos do universo? E tem uma coisa também muito importante e muito legal de ser dita. Muitas pessoas que vêm com alguma missão maior aqui na Terra, eles estão presos a um arquétipo. Então, por exemplo, Einstein era o arquétipo do cientista. Tem o arquétipo do jogador de futebol, tem o arquétipo do médico, do advogado, enfim. Esses arquétipos, eles são definidos exatamente desse corpo astral. Olha que interessante. Essas influências, elas vêm para nós. E a gente, invariavelmente, vai seguindo por aquela trilha. E não é só quando a pessoa tem um laço consanguíneo. Muitas pessoas são importantes. Nós, por mais simples que sejamos,
A gente não sabe da importância que a gente tem, mas muitas vezes é uma palavra, uma frase, um ato que você faz que muda a vida de uma pessoa, que ajuda várias pessoas. Então estamos aqui servindo, né? Somos servos de Deus, como dizem as religiões, mas não no sentido de ser escravo e nem de ser devotado, ser religioso, não é isso. Nós estamos aqui para cuidarmos uns dos outros e cuidar do planeta. Então, é por isso que a gente já vem moldado. E é tanta perfeição da criação, tanto amor da parte de Deus, vamos dizer assim, que a gente já vem com vocação e com gosto para fazer o que a gente deveria fazer. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Eu queria elucidar aqui também a diferença entre plano espiritual e plano astral, porque as pessoas pensam que é a mesma coisa. Geralmente as pessoas acreditam que Deus tem um poder supremo sobre todas as coisas e que tudo acontece somente de acordo com a sua vontade. Isso não é verdade, porque se fosse verdade, o mundo seria perfeito, não haveria nenhuma injustiça, não haveriam crimes, fome, não haveria nada disso. Podemos dizer que Deus, vamos chamá-lo de Deus, né? O poder criador, o primeiro que despertou e começou a desenvolver o universo. Então está escrito, nos primórdios já haviam as energias, havia o caos, as energias estavam desordenadas. E Deus é uma inteligência superior que conseguiu ordenar essas leis para criar alguma coisa que está evoluindo. Então podemos dizer que ele não tem esse poder supremo, porque existem leis universais que regem essas forças, mas ele tem inteligência para acomodá-las. Então, as coisas não acontecem perfeitamente, imediatamente, como ele gostaria, mas sim através de um processo. Porque se esse processo for desfeito, se ele for desrespeitado, então vai desequilibrar o universo que ele criou e vai deixar de existir. Correto? Então, essa foi uma breve explicação para chegar onde eu quero. Podemos dizer que o plano espiritual é o plano da perfeição de onde Deus começou tudo. E dali emanaram outros espíritos também evoluídos que estão habitando esse plano espiritual. Nós habitamos o plano físico e abaixo de nós está o plano astral. Por que eu estou dizendo abaixo de nós? Porque esse plano astral, ele é uma consequência da criação. A partir do momento que o mundo físico, que foi criado por Deus, passou a existir, então houveram outras forças também atuando. E essas forças vieram das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos atos, das energias do plano físico. Então, elas não são tão puras assim. Então, gerou o plano astral. O plano astral é uma criação nossa. Não é uma criação direta de Deus, do poder criador. É porque ele criou tudo. E a consequência do que ele fez somos nós, e o que a gente cria também é uma criação dele. Nós somos co-criadores dele. Mas dentro desses planos existe o astral inferior e existe o astral superior também que a gente fala. Mas ele não é o plano espiritual. A gente tem que passar por esses níveis para poder se espiritualizar. Você concorda, Francisco? Você pode elucidar um pouquinho mais, porque eu acho que esse é um tema assim, difícil de explicar para o pessoal entender bem. Claro, mas vamos começar no plano espiritual. O plano espiritual é uma das emanações do poder criador. Ele parou aqui no plano espiritual, terraformado o planeta que a gente vive. Então, as energias do alto, os deuses, as divindades superiores habitam exatamente esse plano, como você mencionou. Agora, já o plano astral é o plano emocional, é o plano das emoções. E as emoções são muito fortes. Tem emoções de baixa energia, de alta energia, de elevação espiritual, de degradação, todo tipo de energia que nós acabamos criando através de formas de pensamento que são emanadas e vão habitar toda a esfera planetária. Então, o que acontece? No momento exato que a gente está habitando o plano tridimensional, que é o plano físico, a gente ao mesmo tempo está recebendo no nosso emocional todas as influências que estão habitando no plano terrestre. Porque tudo que está dentro, então você vê, de repente estoura uma guerra ou acontece alguma coisa, você se sente mal. A energia ela está vibrando nesse plano astral. Então o plano astral ele capta tudo isso. E ao mesmo tempo é o plano que vai nos ajudar na nossa evolução. E nós vamos explicar melhor ainda sobre isso daí. Sim, você disse a mesma coisa que eu. O plano astral foi criado pelas nossas emoções, mas as pessoas pensam assim, e quando a gente vai a óbito? A gente vai direto para o plano espiritual ou vai para o plano astral? Aí é que está a questão. Quando a gente vai a óbito, a gente vai para o plano astral, porque nós ainda não estamos espiritualizados completamente para alcançar esse nível espiritual. E é por isso que a gente vive várias vidas aqui,
passando por experiências de aperfeiçoamento para que a gente possa alcançar esse nível espiritual. É exatamente o que as religiões dizem, só que a gente não entende. Eles falam, quando você morrer, você vai passar por um processo, vai para um umbral, vai para o purgatório, vai para não sei onde, antes de alcançar o plano espiritual. Muitas religiões não pregam a reencarnação, mas a gente aceita a reencarnação como um processo também. Então, podemos dizer assim, nós viemos no plano espiritual, mas a gente só tem uma centelha divina dentro de nós. E essa centelha, que deve crescer, que deve dominar o plano físico, a gente deve se espiritualizar para que então possamos voltar para a nossa origem espiritual e então continuar a criação, né? Por isso que a gente vê que o universo está sempre em expansão. É um jeito que o Criador encontrou de purificar tudo que era impuro para poder dar continuidade na criação, para que ela não tivesse um fim, através da nossa evolução espiritual. Então, como eu ia dizendo, no plano astral, nós somos co-criadores. E quando a gente vai a óbito, nós vamos habitar o plano astral. Existe aí nas histórias, inclusive livros espíritas e tudo mais, no caso de Chico Xavier, Nosso Lar, a grande metrópole do grande coração do espírito de Atanagildo. Existem outras cidades satélites onde seres habitam no plano astral. Essas cidades são lugares de regeneração. Por quê? Porque elas estão exatamente no umbral. A diferença é que ela está numa faixa vibratória mais elevada, para poder regenerar os espíritos, já ajudá-los na sua transição, a se libertar das energias que impregnaram, né, formaram uma crosta mais pesada sobre eles. Existem aquelas regiões no plano astral onde de repente o espírito carrega um sentimento de culpa ou de autopunição, por exemplo, o umbral propriamente dito. Então os espíritos falam, eu errei, eu tenho que pagar por isso. Então ele acredita nisso porque a igreja ela prega, você tem, né, você tem o purgatório, e lá essa fase você vai ter que passar para você se regenerar. E o espírito ele passa por isso daí, né? Quando ele percebe que ele já não aguenta mais, ou aquele sofrimento não faz mais parte da natureza dele, porque ele conseguiu se purificar e começa a pensar na luz, ele passa exatamente para essa outra esfera, na mesma vibração, só mudou um pouquinho de elevação espiritual. Olha só que coisa interessante. Mas existem outras coisas. Existe também uma classe muito mais pesada de entidades que foram formadas pela nossa negatividade, pelas nossas energias de ódio, de guerra, desde o início da criação, quando o homem começou a cobiçar as terras do outro, a mulher do outro, ou guerras começaram a surgir entre tribos. Então, a partir desse momento, forças espirituais foram criadas por esse sentimento de ódio. E essas forças espirituais, tidas como daimons, demônios, habitam uma esfera abissal, muito mais profunda, numa vibração muito mais baixa. As pessoas que estão ligadas com as trevas, porque fazem muita maldade e não têm consciência, né, do que fazem, simplesmente fazem e não tem problema. Essas pessoas, quando elas forem a óbito, elas vão ser imediatamente atraídas para essas zonas abissais. Por quê? Porque a energia dela é tão pesada que o plano umbral é muito leve para ela. Então lá eles vão passar por um processo de regeneração também, mas um processo mais longo. Então você pode dizer que o plano astral ele é dividido o quê? De um lado, com os espíritos de luz que estão ajudando aqueles a sair e fazer a transição do umbral. Do outro lado, você tem os espíritos trevosos, os espíritos que estão lá no umbral também e que estão organizando, porque tudo tem uma organização. Pensa vocês que não tem, só que a organização deles é voltada pelas influências daqueles que estão lá embaixo, numa baixa vibração de energia. Então, tudo isso que eu estou falando, a gente tem vários subníveis, cidades e tudo mais, mas eu acho que dá pelo menos para entender um pouquinho mais do plano astral. Então, existe o astral bem inferior, esse que você falou, e existem níveis, né? Eu acredito que as pessoas que morrem não chegam aí nesse nível aí tão baixo, porque elas já tiveram encarnações, já tiveram a faísca divina dentro delas, mas existem seres que não têm, que estão na absoluta escuridão, que são trevosos mesmo. Então é por isso que diz também que o nosso plano é um plano de transição.
Do mesmo jeito que a gente veio, encarnou do plano superior para purificar esse plano aqui, vamos dizer, o plano do meio, né? Como dizem os nórdicos, né? Midgard. A gente está em Midgard, né? Que é a terra do meio. Abaixo de nós, o plano astral. Mas existem forças que não vieram de nós, mas que vieram da própria criação mesmo. Por exemplo, na mitologia já diz que quando Odin é o deus espiritual, ele não é um deus físico, ele foi o que despertou, ele criou o plano físico. Então veio Thor. Thor é a força da natureza. Mas já existiam o quê? Os gigantes de gelo, que era o quê? Os trevosos. Eles são frios, eles não têm vida, eles não procriam. Então, a mitologia serve muito para ilustrar, para ensinar para as pessoas como que funciona. Então, a gente vê que esses gigantes já tiveram inveja, já tiveram raiva. Então, já existiu essa influência. A inveja, né? Porque ele criou uma coisa bonita, ele criou o mundo do plano físico, coisa que eles não conseguiram. No entanto, eles já existiam anteriormente a Odin. Quer dizer, todas as forças já existiam, tanto bem o que a gente acredita que é bom e o que a gente acredita que é mal. No entanto, essas forças são necessárias para o equilíbrio. Existe a força da destruição, que pode depois, com o tempo, trazer o renascimento, trazer a reconstrução. São forças importantes. Só que depois eles começaram a atuar e influenciar o ser humano para que ele tivesse ódio, para que ele tivesse inveja, cobiça, tudo isso que você falou. Então, através dessa perseguição espiritual, dessa tentação, nós começamos a ter esse tipo de sentimento e criamos outros seres que vieram então da nossa emanação mental. E esses seres, com o crescimento da humanidade, com o alimento que a gente foi dando e que a gente dá até hoje, né? Cada vez mais, eles foram tomando mais força. Então, o que eles querem? Eles querem tomar a nossa luz, tomar a nossa alma, tomar o nosso plano, porque eles não têm uma alma. Eles não têm um domínio sobre nada. Não tem nada. Eles podem apenas nos influenciar mentalmente, através do plano astral, jogar uma energia na nossa mente. Mas eles não podem atuar. Quem atua somos nós, porque eles não têm um corpo físico, eles não têm força para isso. Se eles deixarem de sugar a nossa energia, o que vai acontecer? Eles vão desaparecer. Então, é uma guerra constante e nós estamos aqui no meio. No entanto, quando a gente fala também de anjos caídos, quando fala isso, também podemos interpretar que nós mesmos somos anjos caídos. Por quê? Porque cada um de nós tem essa centelha divina encarnada, que é o nosso SAG, a gente fala, o nosso sagrado anjo guardião. Então nós caímos para vir aqui numa missão, não por maldade, como pregam as religiões, mas numa missão para purificar. E é permitido que esses espíritos inferiores entrem no nosso plano também, para que eles possam ser purificados. Porque eles não são maus. As trevas não é maldade, é ignorância. As trevas é a ilusão. Por isso que eles têm essa ilusão de querer dominar o nosso plano, ilusão de querer roubar o que é nosso, de dominar, sei lá, os céus, como diz, né, na história da Bíblia. Isso é uma ilusão, é uma treva. No entanto, a sabedoria divina, a piedade e a misericórdia é tão grande que eles entendem. Ele não é mau, ele só não sabe o que está fazendo. Então vamos dar a chance dele entrar nesse plano, encarnar, viver, evoluir, e aos poucos vai evoluindo, vão melhorando. E é verdade, né? Eu estava observando, por exemplo, as crianças. Cada vez uma geração é mais inteligente que a outra, as crianças já nascem mais espertas. Às vezes não dá pra gente ver agora, mas se a gente for ver de 100 em 100 anos, a diferença é muito grande. E não é só isso, a gente pode ver também a evolução do ser humano através mesmo do estudo. A gente vê ali a evolução de Darwin, né? A gente era um primata, foi indo, foi levantando, agora a gente anda em pé. Do mesmo jeito que esse nosso corpo evoluiu, ele só evoluiu porque a nossa mente e a nossa espiritualidade evoluiu também. Apesar que não parece, apesar que tem muita gente grotesca, ignorante, há violência no mundo, há muita coisa no mundo, mas sim, nós estamos evoluindo. Por isso que a gente agora está perdendo essa aparência cada vez mais de animal que a gente tinha e tomando uma aparência humana. Mas aonde será que a gente vai parar? Será que nós já chegamos no nível máximo de evolução? Eu não acredito nisso, acho que a gente vai ainda melhorar bastante, só não temos ideia ainda do que vai acontecer. Mas quando a gente se espiritualizar, com certeza a nossa aparência também vai mudar, né? Com certeza. A purificação espiritual, ela vai deixar você com feições cada vez mais angelicais, se a gente puder dizer assim, né? Mais
perto da perfeição. Da mesma maneira que os espíritos grotescos, eles encarnam uma figura grotesca também, demoníaca, grotesca, assustadora. Tudo bem, mas tem uma coisa aí também que a gente fala, uma aparência angelical. A gente não conhece uma aparência angelical, porque a gente não tem capacidade ainda para ter essa percepção. Acredito que os anjos tomam uma aparência humana para se apresentar para a gente, porque a gente não tem esse nível ainda para encarar, para saber qual é a realidade deles, desse plano espiritual. A gente ainda está muito longe disso. É verdade também, mas quando nós visualizamos um anjo, para quem tem a capacidade de evidência, é exatamente isso, ele vai aparecer da maneira que nós entendemos, que nós podemos interpretar aquela figura como angelical. Então eu acho que isso aí nos dá paz, nos dá segurança, né? Ou mesmo a energia que a gente sente deles, né? Que é importante. Já, por outro lado, falando então das influências dos seres mais grotescos, demoníacos, por assim dizer, é interessante que todo esse plano, né, de governança das leis universais fazem com que esses seres, ao mesmo tempo que podem até influenciar a humanidade para o caminho do mal, mas absorvam também a negatividade do planeta Terra, como se fosse um sifão de purificação, mesmo que eles não queiram, porque eles se alimentam dessa negatividade. Então ou eles insuflam a negatividade, ou eles vão buscar a negatividade onde tiver. Então nessa a gente tem também uma forma de purificação do plano físico. É por isso que a gente não deve evocar as entidades trevosas, porque daí elas vão ficar buscando a negatividade onde ela tem. E aí vai limpar cada vez mais o astral. Só que eles são maliciosos também. Então eles insuflam o ódio, a inveja, o rancor, a rivalidade para que a gente emane mais energia. E quando ele começa a ter contato com o ser humano e colocar ideia na nossa cabeça, por isso que está escrito lá na clavícula de Salomão, não deixe o demônio falar. Porque ele vai enganar você, o demônio, e vai te levar quando você vê, você já foi, já está lá no fundo do poço, ele já te envolveu num mundo de ilusão. A treva é justamente a ilusão, é a ignorância. Isso é a verdadeira trevas, né? O mundo trevoso. E por falar em plano astral, que era o que eu queria falar, as pessoas perguntam assim para mim, existe o nosso lar? Onde o Chico Xavier está agora? Existe. Existe por quê? Porque Deus criou? Não, porque ele criou, ou talvez o espírito com quem ele falava, o Emmanuel, né, no caso, pode ter criado esse lugar. E aí ele acreditou, criou livros, as pessoas passaram a acreditar, alimentaram, então ele criou esse espaço no astral, provavelmente ele está lá. Nós, magos, também criamos espaço no astral. A gente cria um espaço para ter fuga quando a gente está numa guerra astral, por exemplo, um lugar seguro, de repente você está sendo perseguido, atacado astralmente, então você tem domínio numa projeção ou num pesadelo, no momento que você se sente atacado, que você está em perigo, você tem um local seguro ali no plano astral. Isso é feito conscientemente. Então podemos dizer que o Chico criou esse local ou foi criado por Emmanuel ou outros espíritos anteriores. E houve essa missão, então, desse espírito se comunicar com ele para dar força para esse local. Agora vamos imaginar os níveis. Existem muitos níveis dentro do astral, muitas escalas de evolução, assim como existe aqui no plano físico também. Existem pessoas que são trevosas, podemos dizer que elas são más, são completamente trevosas. E existem pessoas boas também. Então a gente tem vários níveis de evolução espiritual aqui no plano. E no plano astral também. E o plano astral mais próximo nosso é exatamente aqui, na nossa casa, onde a gente vive. Esse local também tem um plano astral bem próximo que nos influencia diretamente. E muitas vezes a gente muda para um local que já tinha um dono, que já foi consagrado. Por isso a gente fala muito, tem que fazer limpeza, tem que fazer defumação, tem que tomar banho de ervas, tem que proteger o seu ambiente. Mas fora isso, Francisco, você podia explicar um pouquinho para eles também que existem pessoas que já evoluíram também, né? Que estão nesse plano físico aqui, e aí quando elas desencarnam, elas vão para o plano astral, ainda não foram para o plano espiritual, mas trabalham para ajudar a humanidade a evoluir, para melhorar também. Podemos dizer que essas pessoas são os nossos guias espirituais, os mentores espirituais, que estão trabalhando aí no plano astral para melhorar o nível aqui na Terra também, né? Para que a raça toda possa evoluir. Exatamente. Esses seres recebem, então, a conexão com o alto, com o plano espiritual. Eles vão receber essas influências e vão passar aos homens para que eles possam estar conectados com a luz.
Naquele momento que você se conecta com a luz e você vai deixar os padrões de ego inferior e trevas de lado, quer dizer, todos aqueles sentimentos de ódio, de inveja, tudo, vai deixar tudo isso para trás, você se conectou com a luz, então você encontrou um caminho para você evoluir. Enquanto você estiver preso nesses sentimentos, você ainda está buscando. Agora, uma coisa também que é importante ser dito, porque as pessoas perguntam o seguinte: mas e esses espíritos que atacam a gente, trevosos, que vêm a nos atacar, como assim? Eles não estão lá num plano inferior, na zona abissal, onde for? Mas aí aqui está. Existem as pessoas mal intencionadas. Essas pessoas tidas como feiticeiros, eles são capazes de criar vórtices, abrir com oferendas, com coisa, para que essas entidades possam chegar no plano físico. Aí ele vai oferecer sangue. E essa entidade depois vai ser direcionada para uma pessoa onde ela vai tirar a energia vital, para que eles possam atuar no físico. Então, pessoal, a gente acaba atraindo essas influências por conta dos nossos pensamentos. Da mesma maneira que esses seres espirituais se transformaram em seres trevosos, a gente, quando tem pensamentos negativos, de baixa índole, a gente acaba atraindo esses seres e dando permissão para que eles cheguem até nós. Mas veja bem, o que eu quero, só para terminar esse raciocínio, eu quero dizer para vocês que existe toda uma organização. O plano astral é organizado, mesmo o lado trevoso é organizado, só que é uma organização para o mal. Ela organiza, né, classifica, e existem seres que são infiltrados da luz exatamente para impedir que determinadas coisas aconteçam. Então a coisa é muito complexa, mas pelo menos já dá para ter uma ideia, né, de como funcionam as coisas. Mas também existe outro lado, né, Gisele? As influências espirituais que vêm lá do alto, né, que ajudam a humanidade a progredir, né? Com certeza. Aliás, eu diria que não existe domínio das trevas. Está tudo sob um controle muito bom, sabe? Muito bem controlado mesmo, apesar de tudo que existe. É um processo necessário para a evolução. Deixar que esses seres pensem que estão guerreando contra o mal, eles estão só pensando, eles estão guerreando sozinhos porque eles estão na escuridão, nas trevas, na ilusão, no erro, né? Eles não viram ainda. Ao permitir que eles entrem aqui e façam coisas erradas, nos influenciem também, eles estão sendo purificados. Então, o que vai acontecer? No final das contas, vão evoluir. A gente vai demorar, a raça humana vai passar por muitos processos, mas eles estão vindo e vão evoluir, porque é assim, do mesmo jeito que existe o ser primordial, totalmente bom, criador, existe o correspondente trevoso, que é a personificação do mal. Do mesmo jeito que existem 72 anjos que compõem as virtudes de Deus, existem também o lado negativo. Quando a gente fala 72 anjos ou 72 deuses, a gente entende que cada nome tem um poder que é uma energia pura. Ele é a fonte de uma virtude. Por exemplo, Rafael, o deus da cura. Miguel, da proteção. Cada um tem uma fonte de energia pura. E ele é aquilo. Ele não faz outra coisa além de ser aquilo, que é só bom. Então, vamos dizer, também quando a gente estuda a demonologia, a gente vê que existe o demônio específico do ódio, da ira, da avareza, de cada coisa. E as pessoas confundem, pensam que é amor, que é dinheiro, não é nada disso. É exatamente o oposto. A gente tem que vencer esse lado negativo para que a gente alcance, então, a riqueza, o amor, a prosperidade, vencer o ódio, vencer a avareza, enfim. Existem essas forças correspondentes. Aí o ser humano vai ser atraído para o lado que ele mais pende, né? Então existem esses seres humanos que ainda são trevosos, que ainda estão muito apegados na matéria, que ainda são muito rancorosos e que vê um valor onde realmente não existe. Eles dão muito valor para as coisas materiais, para o orgulho, para as posses, para essas coisas, e não estão vendo a grandeza da criação, coisas muito melhores que a gente pode conquistar. A gente está aqui para quê? Para conquistar a vida eterna. A gente está na árvore da vida. Então, a partir do momento que a gente vencer tudo isso, se purificar, a gente vai subir novamente para o plano espiritual. Esse é o raciocínio, essa é a lógica, né? Por isso que nós estamos aqui. Ao mesmo tempo, quando a gente desceu, a gente se contaminou com as energias, a gente também fez o bem e também espalhou. Então, a gente
tem que se purificar e ajudar que os outros se purifiquem. Por isso que a gente está aqui, todo mundo no mesmo barco. Mas a gente tem que entender isso como lapidar a pedra filosofal. Não é isso que a gente está fazendo? Se você soubesse que você tem uma substância, que uma gota dessa substância purificasse qualquer substância e transformasse ela em ouro, o que você faria? Espalharia essa substância por toda parte e transformaria tudo em ouro, tudo em riqueza, tudo em beleza, não é isso? Então podemos dizer que foi isso que o Criador fez. Ele não poderia jogar tudo de uma vez, porque só ele é perfeito, só ele é essa substância. Ele se dividiu para que tudo virasse coisas boas. Então é um processo. Ele se sacrificou para que isso acontecesse, para que a evolução acontecesse. Se eu tenho só 1 litro dessa substância e posso pôr uma gota em cada lugar e transformar em milhões de litros, por que não, né? Eu vou evoluir, vou crescer. Isso é a pedra filosofal. É isso que a gente está fazendo aqui, se lapidando, transformando. A gente caiu, né? Veio puro, se contaminou, ficou horrível e foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Agora a gente está exatamente no meio, Midgar. A gente está aqui entre as trevas e a luz. Descer a gente não vai descer, porque não existe desaprender. Não é verdade? Hoje mesmo a pessoa falou, me arrependi, se eu soubesse. Você não sabe, ninguém faz o mal sabendo. Ninguém erra sabendo. Pode ter desconfiado, ter uma noção de que algo vai dar errado, tá no desespero, faz. Mas quando ela sabe mesmo, ela não faz. É porque, como você mesmo falou, existe essa questão da substância. Essa substância que está presente em todos nós, que é a consciência. A consciência é o elo de ligação com o poder criador que todos nós temos. Não adianta a pessoa falar que não... esse cara nem tem... Tem gente que fala assim, esse cara nem tem consciência. Tem sim. Essa consciência ela vai tomar vulto nessa pessoa quanto mais ele perceber, né, que ele está fazendo alguma coisa muito errada. A consciência vai começar a se tornar o algoz dele, vai condená-lo. Então ele vai começar a procurar melhorar, se reformar. Esses espíritos que vão para o umbral são espíritos que a consciência se tornou um algoz. Então eles estão lá procurando a depuração, a purificação. Mas aqui na Terra isso pode acontecer, porque a todo tempo, né, através dessa consciência, os poderes do alto estão também tentando nos influenciar. Só que muito pouca gente se liga a isso, né? O pessoal está preocupado com outras coisas. Está no plano físico, então a influência material é muito mais forte. Claro. Mas os valores também, eu acho que hoje em dia a gente tem muita propaganda, muita divulgação, então ficam o tempo todo dando um valor para as coisas materiais, querendo provocar em você uma inveja para você comprar o negócio, para você ter o melhor, para você fazer isso. Então você fica muito ligado nisso, que são as coisas materiais, e acaba esquecendo um pouquinho do lado espiritual. Mas não adianta. Não adianta, porque essa gotinha, essa essência divina que a gente tem, que vai transformar, é uma gota. Você pode ficar vivendo a sua vida do jeito que você quiser, pode errar o tanto que você quiser. Se você não quiser aprender, mesmo assim você vai aprender, por bem ou por mal. A vida vai trazer situações que uma hora você evolui, uma hora você fica mais humilde, uma hora você enxerga que você precisa de espiritualidade, você enxerga que tem algo maior por trás, por bem ou por mal. Se você quiser estudar, você vai aprender. Se você não quiser, você vai aprender também. E vai aprender na prática, sem nenhuma teoria antes para poder te ajudar. Isso é grave, né? Infelizmente, eu acho que eu sou uma das que aprendeu por mal, sabe? Eu fui muito impulsiva na minha juventude, sempre gostei muito de magia. É difícil a pessoa que vai aprender por amor, ela aprende pela dor. Essa que é a verdade. Não é verdade não, Francisco. Não é verdade. Isso vem de cada um, sabe? Talvez eu não era tão evoluída, precisei passar pela dor, porque eu vejo pessoas que aprendem por amor, assim. Tem pessoas que já nascem boa, que já nascem desapegada. Eu muitas vezes pensei, eu queria ter essa alma, essa inocência. Às vezes você acha até que a pessoa é inocente, tal. Até você entender, passar por um processo que eu passei para poder entender essas pessoas e ver que elas estavam certas. Então, eu não fui evoluída como muitas pessoas. Existem pessoas evoluídas. Mas aprendi, agora estou tentando melhorar cada dia, estou tentando aprender cada dia. Lógico que a gente não sabe nada, ainda tem muito para aprender, mas aprendi bastante também e não foi pelo amor, foi pela dor. Você tem razão, eu encontrei também nessa andança pela espiritualidade pessoas absolutamente simples, mas donas de uma grande sabedoria. Uma sabedoria já
nata, não aprendeu num livro, não aprendeu, mas tem aquela consciência de falar alguma coisa que você precisava escutar. Eu encontrei pessoas assim, e eram pessoas simples. Existem pessoas tribais, inclusive, que têm a sabedoria, que não sabe ler, não sabe escrever, mas tem sabedoria, tem conhecimento e tem ligação com o divino. Então isso aí é de cada um vai ter o seu processo. E também eu acho que às vezes a gente se arrepende, se envergonha, passa mesmo o processo, mas tudo isso a gente tem que entender como aprendizado para poder evoluir, não ficar se culpando pro resto da vida, nem nada disso. Tentar corrigir, tentar melhorar, ver onde você errou e bola pra frente, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, também pode deixar aí as suas dúvidas, suas sugestões desse assunto, porque o campo é muito vasto, aí nos comentários. Quem sabe nós vamos desdobrar em novos vídeos e trazer outras informações tão legais quanto essa desse vídeo de hoje. E se você gostou, não esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar o seu like aí para os bruxos no canal. Mais a fundo ainda, venha fazer parte da Irmandade dos Magos. Será um imenso prazer ter você como irmão. Beijo da bruxa e até a próxima. Até a próxima, pessoal. I could have